Evocamos esse momento singular na história portuguesa de fim do Império, de fim do regime ditatorial, de abertura de caminho para a democracia e para a liberdade. E digo bem, para a democracia e para a liberdade, porque para a maioria esmagadora dos portugueses, a liberdade não nasceu em 1820, não nasceu com a monarquia constitucional ou com a Primeira República, acabou por nascer com o 25 de Abril e com a própria democracia. Um momento só possível, quando foi e como foi, pela coragem dos determinados e valorosos capitães de Abril. Bem-ajam. Mas também tempo de reflexão crítica, porque há muito quem em Portugal sinta que o 25 de Abril ficou incompleto, ficou imperfeito, está por cumprir, não corresponde aos sonhos do passado ou aos anseios do futuro. Uns, porque em rigor teriam preferido que não tivesse existido o 25 de Abril. Por aquilo que perderam, aqui ou nos territórios africanos, ou porque têm certa ou errada a imagem do período pré-25 de Abril, que corresponderia, se não aos seus sonhos, pelo menos a muitas das suas expectativas e anseios. E a esses, cuja saudade e nostalgia se respeita, há que dizer que o tempo não volta para trás. E aquilo que veem como tendo sido o 24 de Abril, em muitos dos seus traços globais, verdadeiramente não existiu. É um refazer da história. Mas há aqueles que consideram que o 25 de Abril de hoje não só é imperfeito, como é frustrante, por razões que não se prendem com um regresso a um passado impossível. Tem a ver com o 25 de Abril que sonharam, que os mais velhos sonharam e que se não concretizou, ou apenas se concretizou em parte. E têm alguma razão, porque em todas as revoluções não houve uma revolução, houve várias revoluções. E essas revoluções conheceram sucessos diferentes em tempos diferentes. Cada um sonhava ou sonhou em algum momento durante o processo revolucionário com o 25 de Abril diferente. Mas este é também um tempo de partilha. É um tempo de partilha porque este 25 de Abril tem de especial o nós podermos ter tido connosco alguém que representa a primeira das primeiras descolonizações de Portugal. Esse alguém foi recebido há 1h30 numa sessão solene e é o Presidente da República Federativa do Brasil. O simbólico representante de uma pátria irmã, e não apenas, ou sobretudo, o titular de cada instante histórico. Ademais, eleito por quem tinha direito a elegê-lo, o povo brasileiro, e não outros povos, ou partes maiores ou menores de outros povos. E o que importa, antes do mais, é que nós percebamos porque é que a Assembleia da República viveu hoje aqui uma coincidência tão feliz, derivada dos 523 anos, sobre o dia 22 de Abril, que assinalou o momento primeiro do contacto português com o território brasileiro. O 25 de Abril começou por existir por causa da descolonização. Os capitães de Abril entenderam que não fazia sentido manter uma guerra em que cumpriam a sua missão, mas não percebiam com que objetivo, com que horizonte, com que fim. O fim era traçado por outros, pelos decisores políticos. E, portanto, faz todo o sentido o encontro de hoje, que é um encontro de sempre, precisamente porque uma das componentes nucleares do 25 de Abril se chamou descolonização. E faz sentido termos tido este ano entre nós quem foi pioneiro, quem foi precursor na descolonização 200 anos antes, o Brasil. E também isso nos serve para nós olharmos para trás, a propósito do Brasil. Mas seria
também possível a propósito de toda a colonização e toda a descolonização, e assumirmos plenamente a responsabilidade por aquilo que fizemos. Não é apenas pedirmos desculpa, devida, sem dúvida, por aquilo que fizemos. Porque pedir desculpa é às vezes o que é de mais fácil. Pede-se desculpa, vira-se as costas e está cumprida a função. Não. É o assumir a responsabilidade para o futuro daquilo que de bom e de mau fizemos no passado. O novo tempo pós-colonial foi e é um tempo em que a partilha envolveu e envolve aqui entre nós centenas de milhares de irmãos da língua e nos territórios dos seus estados centenas de milhares de portugueses. Aqui são quase 500 mil de mulheres e homens incansáveis no que têm feito por Portugal. Nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, nas misericórdias, nas EPSS, como cuidadores informais, no trabalho, na agricultura, no comércio, na indústria, no ensino. Irmãos brasileiros, irmãos guineenses, irmãos timorenses, irmãos cabo-verdianos, irmãos são-tomenses, irmãos angolanos, irmãos moçambicanos e mais outros que vivem noutros estados, mas têm comunidades fortes a falar português. Penso em goeses, macaenses, para já não falar nas nossas excepcionais comunidades espalhadas pelo mundo. E não posso deixar de alargar a muitos outros que também entre nós, vindos de fora, não falantes de português, constroem Portugal, descontam para a segurança social, criam riqueza, contribuem para o nosso futuro, dando força à nossa vocação histórica, ao nosso desígnio nacional. Desígnio nacional que não é apenas crescer economicamente mais, que é importante, ou criar mais igualdade, ou reduzir pobreza ou a falta de coesão social e territorial. É sermos aquilo em que fomos e somos em tantos insubstituíveis. Plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos. É um grande momento para nós partilharmos o 25 de Abril, agradecendo o que recebemos, esperando poder dar, em tantos casos, ainda mais, muito mais do que temos dado. Como podemos nós, pátria da imigração, que temos de ser, aliás, mais solidários para com os dramas dos nossos imigrantes, ser egoístas perante os dramas dos imigrantes que são dos outros? E este 25 de Abril, que é o começo do 25 de Abril de 2024, seja um momento de evocação da democracia que ele tornou possível, da liberdade que ele permitiu que fosse vivida por um maior número de portugueses, de passos na descolonização e pós-descolonização, tardias, é certo, mas que ele impôs e conheceram altos e baixos, sucessos e fracassos, do desenvolvimento que ele quis acelerar e que tem tido altos e baixos, sucessos e fracassos. Com a última palavra no povo. Com o povo tendo a possibilidade que só em liberdade e democracia existe, nunca em ditadura, de continuar a escolher o 25 de Abril que quer, mesmo que saiba que é imperfeito, que durará pouco tempo e ficará aquém das expectativas. Com a certeza de que o 25 de Abril está vivo, porque nasceu para criar a ambição, para criar a insatisfação, para criar o não acomodamento, para criar a exigência crescente, incessante e imparável de mais e melhor, sempre. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal!